A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, glória a Deus por mais um vídeo aqui no canal. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E no vídeo de hoje é isso mesmo. Campanha eleitoral cristã. Isso mesmo foi o que Deus me deu. Toda sexta-feira, no período eleitoral, vou colocar aqui os candidatos cristãos para as nossas vidas. Você vai ver e vai conferir aquilo que o Senhor palestrou comigo. Os eleitos de Deus, para que nós possamos relembrar o intuito de um candidato na sociedade. E principalmente nós cristãos temos que analisar e pensar justamente nesses candidatos e quais são as suas reputações. E os candidatos são José, Neemias e Zorobabel. Nada mais importante de que dizer personagens bíblicos onde nós temos certeza e convicção de que está escrito sobre as suas vidas, suas índoles e tudo que ela fez. Eu posso dizer por mim que eu não posso e eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém. Por isso, diante disso, eu vou dizer de personagens bíblicos e que tiveram um cargo de extrema importância no seu tempo. Governadores de sua região. Já está pronta aqui a minha colinha, porque eu não sou boba nem nada. E eu também não sou melhor que ninguém. Todo mundo tem que ter uma colinha do que vai dizer. Eu escrevi as características de cada um diante de sua posição como governador. Diante desse cargo, vamos analisar qual a importância do governador para o meio do povo, qual a importância do governador para a sociedade e principalmente nós cristãos que temos uma responsabilidade muito grande, pois nós não só temos a possibilidade de votar, mas também de consultar o nosso Deus diante da palavra, o que tem que ser realizado no nosso bairro, nossa cidade, nosso país. José, conhecido como José do Egito. Nós sabemos muito bem essa história, acho que quase o mundo inteiro tem um conhecimento do José do Egito. Se não é biblicamente, mas historicamente, de uma pessoa assim que teve um cargo no Egito, por mais que ele tenha sido apagado do seu histórico, renegado diante de outros egípcios, mas sim, todos têm conhecimento de sua história. E como nós cristãos temos conhecimentos biblicamente do seu histórico, teve uma vida meia confortável diante dos seus irmãos, muito bem cuidado e atenciosamente zelado pelo seu pai. Nós sabemos que ele foi vendido, nós sabemos de tudo isso. A questão foi ele diante de um reino, o Egito. Ele colocou em prática tudo que ele aprendeu lá com a sua família hebreia. Tudo que ele aprendeu lá, ele pôs em prática no seu governo. Ele tem história de superação, ele tem história que muitas pessoas poderiam ficar desanimadas ou ficam desanimadas só de ouvir a história dele. Ele tinha boa aparência, ele era bonito, mas não era só a beleza que ele tinha. Ele era inteligente e sábio no que falava e no que fazia. Tinha também experiência o suficiente também em trabalhar junto. Colocava a mesma mão na massa, fazia, carregava. Na sua família hebreia, ele não fazia muitas coisas. Por isso, ele, quando passou a ser escravo, ele começou a ter experiências com suas próprias mãos, um verdadeiro trabalho. Mas o mais interessante é que ele colocava Deus em tudo. Ele era obediente ao Senhor. Eu digo por mim, ele era fiel ao Senhor. Em todos os momentos ele foi, você pode ler, você não vai ter o que dizer de José. Foi fiel a Deus em tudo e Deus honrou ele diante de um povo estrangeiro. Ele não fazia parte do Egito, ele era estrangeiro naquela terra. E o Senhor honrou ele com a sua fidelidade diante de um povo com uma cultura pagã. Mas ele não deixou
de servir ao Deus quando estava lá como governador. Muito pelo contrário, ele colocou em prática a sua experiência de saber contar, saber dirigir, saber organizar, e por isso ele foi um dos melhores governadores que se passou naquela região. O segundo, Neemias. Neemias, como nós sabemos, ele foi copeiro do rei no tempo que o povo estava em exílio. E como nós sabemos, ou se você não sabe, vai ficar sabendo agora, naquela época era muito conhecido as pessoas que eram copeiro ou tinham alguma aproximação ao rei ser traidor. Então, quando Neemias chegou ao rei, ele fez o possível para ser cauteloso em suas palavras, para que o rei não pensasse que ele fosse traidor, até porque o seu pai, Assuero, tinha morrido em seus aposentos justamente por uma pessoa que ele confiava. Na verdade, foi o grande traidor, assim dizem os estudiosos. Mas Neemias foi um líder totalmente diferente de muitos outros. Também governador de Israel. Foi um líder totalmente habilidoso, era ótimo em administração, porque o rei deu objetos e instrumentos para ele reconstruir os muros de Jerusalém. E ele conseguiu, em rápido tempo, recorde, reconstruir aquele lugar. E não só isso, ele, como um bom líder, conseguiu levantar um povo para juntos estar construindo. E como líder, ele conseguiu incentivar a volta do povo, de reacender a busca por Deus. E como líder, ele conseguiu fazer com que o povo retornasse a adorar a Deus, fazer sacrifícios e toda aquela rotina que eles tinham antes de festas, como a festa das Páscoas, entre outros eventos que tinha antes de tudo acontecer, de tornar escravos, exilados e tudo mais. Neemias era um homem que tinha pessoas que ele podia contar. E não era qualquer pessoa, era Deus, o rei e o profeta. Ele tinha essas pessoas de confiança e pessoas de suma importância em sua vida. Ele era um homem de caráter, de oração, era patriota, porque ninguém mais sairia de um rei, depois de estar num ambiente confortável, sairia de lá para restituir a sua cidade, ser usada por Deus para construir os muros novamente e continuar a proteger a cidade depois disso, quando retornou para o seu trabalho, que ele era copeiro. Era íntegro, determinado, dedicado e era eficaz no que fazia e não enrolava no que ele iria começar. Era um homem de ação. São essas palavras que eu tenho para Neemias. Um homem de ação. E o terceiro foi Zorobabel. Zorobabel tem uma pequena participação na Bíblia, mas muito importante, porque ele aparece num momento também de muita importância na reconstrução dos alicerces do templo na volta do exílio. Muitas pessoas voltaram e ele se colocou para alicerçar novamente o templo, colocar os utensílios que tinham sido roubados e reconstruir tudo, e também levantou pessoas para o ajudar. Os profetas foram que encorajaram a sua vida para que ele pudesse realmente estar ali com todo o foco, reconstruindo aquele templo daquela época. Não ficou exatamente como Salomão construiu, mas ele cumpriu e fez se tornar algo profético para quando Jesus viesse. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então Jesus foi a glória da segunda casa diante da construção, reconstrução dos alicerces do templo que Zorobabel foi usado por Deus para reconstruir. Além de que ele também faz parte da linhagem de Jesus. O que ele representou na sua época, Jesus cumpriu quando veio à terra. Então, meus irmãos, diante desses 3 governadores que Israel teve, eu digo a você que hoje é o primeiro dia de propaganda eleitoral na TV, mas eu também digo para você, preste atenção realmente em quem você vai votar. Eu descrevi para você poucas coisas a qual eu juntei para trazer nesse vídeo para você ver quem foi os governadores de Israel e em seu tempo foram espetaculares o que fizeram diante do que? Da sua entrega com Deus. Eles tinham vida com Deus, integridade. Todos eles, irmãos, colocaram a mão na massa, não ditaram para ninguém o que fazer, pediram ajuda e juntos fizeram pela sua cidade
pelo seu, digamos, país. E aqui nós hoje estamos com a responsabilidade de colocar diante da nossa cidade, do nosso bairro, pessoas que estão responsáveis por isso. E diante disso eu quero trazer uma passagem bíblica rápida para a administração da sua vida em relação aos governantes. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Irmãos, somos responsáveis por estar em oração por essas pessoas, pelo benefício nosso, pela nossa tranquilidade, pelo nosso conforto na sociedade, em nosso lar, nas ruas. Como Paulo disse, está sobre nós a responsabilidade da prática de oração. É para estar orando mesmo por esse povo. E muitas das vezes eu ouvi dizer que as pessoas queriam jogar bomba em Brasília. E eu falava comigo mesmo e até mesmo para as outras pessoas que eu não ia votar e eu não gosto disso. Só que esse ano foi diferente. Esse ano o Senhor me chamou para a responsabilidade de estar decidindo o futuro do meu país, porque aqui também vou estar decidindo o futuro da minha descendência e da descendência de muitas outras vidas. Eu abdicando do meu direito do voto, eu vou estar também abdicando do direito do querer de Deus nessa terra, porque Deus permite quem Ele quer estar naquele lugar. Então, meus irmãos, aqui eu venho toda sexta-feira. Na próxima sexta-feira eu vou trazer outros eleitos de Deus como exemplo de governança na terra. Hoje foi José, Neemias e Zorobabel. E eu quero dizer para você, irmãos, que esses três honraram o nome do Senhor no seu tempo. José, fora da sua cidade, do seu habitat, fez seu nome, o nome do Senhor naquela terra. Neemias e Zorobabel reconstruindo aquilo que foi destruído. Podemos dizer que o Brasil não está destruído a esse ponto, mas espiritualmente estamos em uma ruína total. Se não eu e você estamos orando por essa nação, irmãos. Vamos orar por essa nação e saber muito bem quem estamos votando. E principalmente saber a índole de cada um deles, porque aqui eu disse a índole de cada um dos governantes daquela época. Que o Senhor te abençoe grandemente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, dê o seu like, compartilhe, me siga lá nas redes sociais, lá no Instagram tem pedido de orações terças e quintas, me acompanhe lá também. Eu estou sempre querendo fazer o melhor para Deus, e o melhor é fazer a vontade dele e ouvir a voz dele. Irmão, saiba de uma coisa: o Senhor é contigo e o Senhor quer honrar o seu nome aqui na terra. E Ele quer usar você para muitas outras coisas más. O cristão na política, sim, Deus concorda. Deus está no controle disso também. Fica na paz de Jesus Cristo.